Bom dia, igreja. Graça e paz. Fiquem à vontade, tomem seus assentos. Nós vamos começar a nossa escola bíblica. Os adolescentes também estarão em sua classe. Hoje é com quem, Adriano? Hoje com o pastor Adriano, os adolescentes. Vamos orar ao Senhor, agradecendo por essa oportunidade de estarmos reunidos, pela sua graça e misericórdia, sua bondade. Ó Deus, querido Pai, mais uma manhã nós nos colocamos na Tua presença e nesse domingo nós clamamos pela Tua visitação. Queremos ouvir a Tua voz, queremos ter o nosso coração transformado, queremos ter o nosso coração pacificado, queremos, Senhor, sermos sensibilizados a cumprir e a viver a Tua vontade, termos essa força, esse ânimo renovados pelo Teu Espírito Santo para obedecermos a Tua palavra. E nessa manhã queremos ser lembrados da Tua palavra, lembrados do Evangelho de vida, do Evangelho de salvação de Cristo Jesus. Queremos ser ensinados, corrigidos, exortados na verdade. Em nome de Jesus, visita cada coração nessa manhã. Traz cura das feridas, restauração da alma, alivia o fardo de cada um aqui nessa manhã, cumpre o Teu querer, faz o Teu agir, vem sobre cada um de nós, purificando-nos de todo pecado, de toda maldade, todo engano, todo cansaço e fadiga, Senhor, espiritual e físico, sejam aplacados e sejam, Senhor, aliviados mediante o encontro contigo, porque o Senhor nos convida a ir até Ti, porque o Teu jugo é suave, Teu fardo é leve, Tu és manso, humilde de coração, que possamos nos aproximar de Ti confiadamente. Obrigado por toda a Tua bondade e graça nessa manhã. Fala conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas, nós vamos dar prosseguimento ao estudo do livro de Êxodo. Nós temos avançado ao longo dos últimos domingos na escola bíblica, conhecendo melhor a história do povo de Deus. E hoje nós vamos falar sobre Êxodo, capítulo 14. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 14. Estivemos aqui estudando o Êxodo 13 com a Camila. A pastora Cíntia, há 2 domingos atrás, avançou também no capítulo 12 e tem sido maravilhoso refletir, meditar na palavra de Deus e ver novas perspectivas de um texto que eu acho que é tão conhecido. Eu acredito que talvez esse texto que nós vamos ler hoje, de Êxodo 14, seja um dos mais conhecidos da história da Bíblia, que é a travessia do Mar Vermelho. Já virou música, já virou filme, já virou novela. É uma história muito contada em todas as tradições das 3 grandes religiões monoteístas, no judaísmo, no cristianismo e no islamismo. A travessia do Mar Vermelho é um grande acontecimento e é o capítulo que nós vamos estudar hoje. Que o Senhor, assim como usou as suas servas, possa usar a minha vida e falar de uma maneira diferente, nova, renovada nesse texto. Tive a oportunidade de ouvir o áudio ali do podcast, né, que o Adriano libera da Escola Bíblica. Se você perdeu alguma lição, saiba que temos à disposição as 17 lições do Êxodo que nós já tivemos. Estão no YouTube, você pode assistir, rever, e foi muito abençoador poder ouvir as reflexões. Eu espero que hoje o Senhor continue falando conosco. O texto começa dizendo, com o Senhor, falando a Moisés o seguinte: disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração de Faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas.
contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas sair e perdemos os nossos escravos. Então Faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do Faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. Vamos ler até aqui e começar a nossa meditação? Depois nós continuamos expondo versículo a versículo. Eu quero começar esse estudo, irmãos, convidando você a meditar no verso 1, onde Deus diz para Moisés, para que ele fale ao povo que mudem o rumo. De fato, eles saíram do Egito com uma rota em mente, e essa rota em mente era a rota mais comum, era a rota mais fácil. Havia uma rota que vários escravos do Egito já haviam tentado tomar, que era uma rota bem junto ao mar, ia em direção ao norte, e mais segura, mais trilhada e talvez mais eficiente. E Deus fala para o povo escolher outro caminho. Acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, ou seja, entre uma cidade e o mar. Isso significa que Deus tinha um plano, Deus tinha um caminho. E a primeira compreensão que nós temos é que Deus sempre sabe qual é o melhor caminho. E nem sempre o melhor caminho é o mais curto, e nem sempre o melhor caminho é o mais trilhado. E nós que decidimos seguir a Jesus, temos aprendido isso na pele, né? Quantas vezes nós precisamos seguir a trilha menos percorrida, a trilha menos caminhada, para que nós possamos obedecer à vontade de Deus. E isso é um dos ensinamentos que nós temos já nesse texto, e nós conseguimos extrair de cada frase, de cada versículo, um ensinamento para a nossa vida hoje, porque Êxodo não é só apenas sobre uma história, sobre o relato da experiência de um povo, e também não é apenas só sobre regras e leis que foram dadas a esse povo. É um livro sobre princípios e modos como Deus age, como Deus se relaciona com o seu povo. Nós olhamos no capítulo 14, no primeiro versículo, Deus dizendo, olha, eu sei o que eu estou fazendo. Não só eu tenho um caminho diferente, que vai ser bem mais longo, porque eu já sei o tanto que vocês vão me dar trabalho, vocês vão passar... Dizem que esse caminho principal, o mais trilhado, ele daria um total de 2 semanas de viagem para o povo sair do Egito e chegar até o local onde eles estavam destinados aí, em Canaã. Mas eles passaram quantas semanas, pessoal, no deserto? Quem é bom de matemática aí faz as contas, né? São 54 semanas, um ano, não é? 52 vezes 40, misericórdia. Meu Deus do céu. Foi bem mais do que 104, 208, dá, sei lá, muitas semanas, né? Jesus amado. 2080. E aí, 2 semanas viraram 2080 semanas. Mas o objetivo de Deus era que esse povo fosse batizado. Nós sabemos que dentro da caminhada cristã, todos nós fomos, ou seremos, né, Debinha, batizados. Antigamente, no tempo da igreja primitiva, o batismo era muito rápido, pessoal. Hoje nós temos um tempo maior de discipulado, né? É uma coisa da tradição cristã. Não entendam que isso sempre foi assim, mas as pessoas criam e eram batizadas. As pessoas falavam, eu creio em Cristo, eu creio na mensagem da salvação e eu preciso ser batizado. E eram batizados, crianças, adultos. Porém, com o passar do tempo, a tradição cristã foi trazendo a ideia de confirmação de fé. Eu não tenho muito a dizer sobre isso, mas o batismo em si, ele é o símbolo. São ventos que trazem chuva. Olha só. Estão até cantando. Graças a Deus. Nunca mais tinha sentido essa brisa. São as hélices do exaustor, né? Dos exaustores, né? Devia ter desativado antes de pôr o fogo. E aí vai ficar esse efeito fantasmagórico, mas é só o exaustor.
É só exaustor. Ainda bem que não é de noite, né? Aqui, fosse na vigília, o negócio ia ser diferente. É verdade. O pessoal ia achar que a gente estava em Atos 2 aqui, o vento encheu o lugar. E aí, gente, o batismo, eu quero muito frisar nessa palavra, o batismo cristão, ele não é um evento único que acontece apenas quando nós descemos as águas, né? O pastor Saião aqui, muito mais competentemente que eu, muito mais versadamente que eu, falou sobre esse assunto. E eu creio que nem todos tiveram o privilégio de ouvir, né? Mas eu creio que foi edificante para quem pôde. E a ideia do batismo acontece aqui. Então, o batismo é a confirmação de algo que Deus começa a fazer no coração, que Deus começa a fazer na mente, e que nós voluntariamente nos dispomos a viver. Então, quando Moisés diz para o povo que eles vão para outro lugar, o povo só tem uma oportunidade de obedecer. E o faraó pensou que eles estavam perdidos. E o curioso é que Deus fez isso intencionalmente. Nós vamos ler aqui na palavra, dizendo que o faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então Deus usa uma estratégia de que, ao saber que o coração do faraó estava duro, eu nem preciso, para quem veio na EBD nas aulas passadas, sabe que o problema do coração do faraó não era Deus, nunca foi. O problema do coração do faraó é que Deus foi entregando o coração do faraó à sua própria disposição de rebelião, de rejeitar a Deus. O coração do faraó se mostrava duro em todas as ocasiões. Esse é um assunto difícil porque muitas pessoas entendem que a dureza do coração de faraó foi totalmente e 100% promovida por Deus. E o texto diz que o coração do faraó foi endurecido pelo Senhor, mas que o coração do faraó também se endureceu, ou seja, de alguma forma o próprio coração endureceu-se a si mesmo, e que o coração do faraó estava endurecido. Já falei assim, o faraó endureceu seu coração, o coração endureceu-se a si mesmo e o Senhor endureceu o coração do faraó. E quando Deus coloca essa realidade diante do faraó, de que o povo estava acampado num lugar que não fazia sentido, um coração neutro ou um coração pacificado falaria, rapaz, esse povo já saiu daqui, a gente já aguentou 10 pragas nesse lugar, por causa desse povo, eu não quero nem saber o que eles vão fazer no deserto, se eles estão perdidos, desbaratinados, se eles não sabem para onde ir, eu não vou mais me misturar com esse povo. Eu quero é paz, né? Um coração normal faria isso. Eu quero é sossego, não quero esse tipo de gente por aqui. Mesmo que eles estejam voltando para cá, eu vou fechar o portão na cara deles. Não. O coração de Faraó já tinha uma disposição de cair na isca, né? Cair ali no laço de pegar passarinho. Na hora que ele viu o povo dando o primeiro sinal de que estava perdido, o faraó, é agora, eu vou pegar esses escravos todos de volta. E aí Deus entrega Faraó ao seu próprio desejo, que é um desejo de controle, de exploração de pessoas, que é um desejo egocêntrico, porque o coração do faraó é insensível. Ele perdeu o filho, gente. Ele perdeu o seu primogênito. Ele perdeu boa parte do seu povo, porque os primogênitos morreram. A Bíblia não fala se foi, por exemplo, o Rodrigo é primogênito, né? Eu sou primogênito. A Bíblia não fala se foi primogênito de 50 anos, de 10 anos, fala que foi primogênito, mas se foi de todas as idades, foi um caos, né? Morreram muita gente naquele lugar. Mas o coração insensível de Faraó não estava preocupado com o seu povo. Não estava preocupado com os prejuízos que eles tiveram. Não estava preocupado com as pragas e com a manifestação de Deus. Muita gente tem um pensamento equivocado de que as pessoas que têm um coração endurecido, se elas verem a Deus, elas vão mudar de ideia. E não há uma base bíblica para isso. Nós vimos aqui que Faraó ele viu a Deus de certa forma, né? Ele viu a manifestação de Deus de modo poderoso, de modo esplêndido. E nem medo no coração dele brotou. Nem medo. Uma pessoa que está com o coração endurecido e cego por esse endurecimento, se aparecer um anjo, ela amaldiçoa o anjo. Hugo, você está exagerando? Não estou exagerando, porque quando Jesus começou a expulsar demônios e libertar pessoas da escravidão da doença, da escravidão da possessão demoníaca, começou a curar, a libertar, vieram os fariseus com seus corações endurecidos,
com seus olhos fechados e falaram que Jesus, o Deus encarnado, como diz João em capítulo 1, no princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus, estava com Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Ele veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram, por causa de um coração duro. E aqueles fariseus viram o Cristo, o Verbo vivo, e disseram que ele era Beelzebu. Então, na nossa cabeça humana e humanista, nós somos filhos do iluminismo, nós somos filhos do pensamento humanista, de que todas as pessoas, ou elas são boas, ou vão ficar boas, né? A gente não quer aceitar que as pessoas são más e que elas podem ficar pior. E a gente tem várias ilusões nesse sentido. Mas é o ambiente que corrompe as pessoas, é a falta de dinheiro, é a falta de recurso, é a falta de acesso. E muita gente tem dinheiro, tem recurso, tem acesso, e é o diabo na terra, né? A gente olha lá para o Vladimir Putin, o que ele faz. As coisas que ele tem feito, enviando jovens para a guerra, e nem pensa no cessar-fogo, não pensa em paz. Nós aqui que somos mais velhos, já vimos aqui a emergência de Osama Bin Laden, de Saddam Hussein, né? Os ditadores que existiram antes de eu nascer, Augusto Pinochet, homens com dinheiro, com poder, que poderiam fazer coisas maravilhosas pelo mundo e pela humanidade, simplesmente decidiram destruir vidas. Então, quando um homem ou uma mulher tem um coração endurecido, a única solução é esse coração ser quebrado, ser esmiuçado pela manifestação do poder de Deus. E mesmo assim, existem possibilidades, como a de Faraó, de que o coração se torne mais duro. E quando os fariseus chamaram Jesus de príncipe dos demônios, Jesus falou assim, olha, vocês não são igual essas pessoas inocentes aqui. Eles estão aqui sedentos querendo me conhecer. Eles estão aqui vindo pela minha palavra. Se eles por acaso até falarem que eu estou expulsando demônio por Beelzebu, é porque eles têm dúvidas, porque eles não sabem, porque eles não têm noção do que está acontecendo, porque eles estão espantados, porque eles têm medo de fantasmas. Mas vocês, os fariseus, vocês são mestres da lei, vocês conhecem a palavra, e vocês sabem lá no fundo do coração de vocês que eu sou o enviado de Deus. E que eu estou fazendo coisas aqui que apenas o enviado de Deus pode fazer. Mas no fundo da consciência de vocês, vocês não querem aceitar um homem que não é do clã de vocês, um homem que não se veste como vocês, que não defende os seus interesses, que não acredita na mesma lei, ou que não acredita na lei da mesma forma que vocês, um homem que anda com os pobres, com os pecadores, com as prostitutas. Vocês não estão aceitando que Deus se manifestou assim. Vocês têm consciência do que está acontecendo aqui, mas vocês estão chamando a obra do Espírito Santo de obra de demônios. E todo pecado será perdoado. A blasfêmia contra o Filho de Deus será perdoada. Mas o pecado que não será perdoado é o que vocês estão fazendo. Porque vocês sabem que eu sou Deus, vocês estão vendo o testemunho da Escritura, e por causa de poder, por causa de um desejo de permanecer manipulando as pessoas, e por causa de quererem deter a autoridade de Deus nas suas próprias mãos, vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo não há de ter perdão. Olha que pesado isso, né? É que nós temos dificuldade de assimilar essa potência que é o coração do homem, no que diz respeito a ser tocado pelo arrependimento e ser tocado pela dureza. E o juízo de Deus sobre Faraó foi só esse. Ele não fala assim, eu vou pegar Faraó e vou fazer... Não, eu só vou endurecer o que já está endurecido. Eu só vou colocar diante dele a porta da dureza. Se ele passar, ele passou. Né? Se ele não passar, ele não passou. E essa é a porta que é colocada diante de todos nós, seres humanos, né? Nós, às vezes, ficamos tristes porque pessoas muito queridas e que nós oramos, evangelizamos e estamos lutando na dimensão espiritual para que elas conheçam a verdade, elas permanecem endurecidas. E, às vezes, de uma forma radicalizada. E aí a gente tenta amenizar a verdade, falar, mas não é possível que uma pessoa tão boa, só porque ela não crê que Deus é suficiente, ou que o Senhor Jesus é a salvação. Não é sobre isso, não é sobre uma crença mental. É porque a convicção de que há um rei, que há um Senhor, muda o modo de nós vivermos a vida. Então, as pessoas que não recebem ao Senhor, ou ao Rei Jesus, elas não estão submetidas às suas leis.
E mais cedo ou mais tarde haverão coisas na vida das pessoas, assim como há nas nossas vidas, que nós seremos convidados a fazer o caminho mais longo. E é a hora onde nós dizemos não. E na hora que nós dizemos não ao nosso Senhor, nós não somos mais obedientes ao nosso Rei, né? E algumas pessoas podem sofrer muito para dizer sim, para dizer, tá bom, Senhor, eu vou por esse caminho, a trilha menos percorrida. Assim como esse povo sofreu. Tanto que no versículo 10 e 12, vamos lá no versículo 10 e 12, pessoal. Diz assim: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito, versículo 12, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravos dos egípcios antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Pesado, né? A pessoa prefere viver na escravidão do que lutar, mesmo que até a morte pela liberdade, né? Quando nós vemos esse texto, nós podemos ver claramente um espelho da nossa própria vida com Deus, né? Nós somos retirados do Egito, nós somos retirados do pecado, e o Egito simboliza isso, né, gente? Simboliza o mundo do pecado. Não só porque existem coisas tentadoras no Egito, não só por isso. Na verdade, o grande princípio aqui é que o Egito é o lugar da escravidão. Tem muita gente que fala assim, não, mas a Bíblia é um livro que apoia a escravidão. É difícil ouvir essas coisas, né? Fala, gente, mas o povo é tão ignorante, porque eles pegam um versículo, pegam uma frase lá do Decálogo, né? Que é não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, o escravo do teu próximo, e etc. Aí, desse versículo, eu já ouvi isso da boca de muita gente, né? E eles pescaram lá da boca do Yuval Harari, é o escritor do livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, se não me engano, e do livro Homo Deus. Ele fala, tá vendo? Um Deus assim, que fala, né, que não se deve ter escravo, ou não deve cobiçar o escravo do outro, porque o escravo do outro é proprietário. Aí eles vão fazendo todo um silogismo, né, para chegar na conclusão de que Deus é escravagista. Um Deus escravagista que liberta o seu povo da escravidão. Olha que contradição, né? E uma coisa muito importante para você que vem para o EBD, você vai aprender isso mais rápido, os 10 mandamentos não são uma lei absoluta. No céu não tem 10 mandamentos. Não precisa, né? Jesus mesmo falou, não tem mais 10 mandamentos, não, só tem 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Nisso se resume não só toda a lei, né? E quando Jesus fala toda a lei, não são só os 10 mandamentos. Toda a lei que está em Êxodo, toda a lei que está em Levítico, toda a lei que está em Deuteronômio, todos os profetas, tudo se resume nisso. E aí o pessoal vem, né, nos canais aí do YouTube, porque cristão, judeu, fica lendo os 10 mandamentos, eles estão muito perdidos, né? Estão muito longe da verdade, tadinhos. E aí a gente vai orando e anunciando, mas mesmo assim as pessoas têm um coração duro e elas não querem ver que a maior narrativa do Velho Testamento é a de um povo que é liberto da escravidão. É um povo que era escravo no Egito, uma superpotência daquela época, e Deus fala, jamais. Não é possível ter um povo que me adore, um povo que me ame, um povo que obedeça os meus mandamentos e seja ao mesmo tempo escravo. E é sobre isso que diz a nossa salvação. Quando nós somos salvos não só das tentações do Egito, nós somos salvos, em primeiro lugar, da escravidão do Egito. Porque dentro da nossa mente, do nosso coração, esse pensamento aqui vai ser recorrente. Antes ser escravo do pecado do que morrer no deserto. Porque, meu amigo e minha amiga, né? Se você não está passando num deserto, você tá no caminho errado. No versículo 1 aqui a gente leu, né? Que Deus falou, olha, vocês não vão pelo caminho norte lá, que é mais fácil, não. Vocês vão por outro caminho. Vocês vão no caminho que vai deixar Faraó confuso. Você vai deixar o Faraó e os seus servos todo confuso. E não é isso, pessoal. Onde a gente anda, o povo fala, rapaz, você é legal, mas você é doido. Né, Lu? Você é legal, Lu. Você é uma pessoa quase joia, mas você é doido. Você é um negócio de igreja, de Jesus, de estar com crente, de estar na igreja, buscando a Deus, gente. E aí, quando
o povo vê que Faraó está indo atrás, e essa é uma outra analogia, quando o povo vê que o diabo está vindo te buscar, e não é pelo exaustor fazendo barulho, não, quem dera fosse assim, né? Que aí você fazia uns golpes de Kung Fu. Eu assisti uma série outro dia que as meninas lutavam contra os diabos lá. Ou fosse fácil assim, né? Vinham os demônios buscar e tal, aí ela sabia Kung Fu, tinha uns poderes, aí rapidinho botou o diabo para correr. Fosse assim, eu acho que era mais fácil, pessoal. Sério mesmo. E eu e o Natan conversávamos essa semana como é sutil, né? A arte do engano do diabo. Ele vem travestido ali de anjo de luz, em situações bem suaves. A gente conversava sobre o fato de que na nossa mente, né, ocidental e na nossa ideia cultural de diabo, ele está na Cracolândia, ele está no prostíbulo, né? Ele está no boteco ali, né, do ovo colorido, da sinuca, ele está com os bêbados. O diabo está nesses lugares, né? Aí quando a gente olha para o Congresso Nacional, um lugar bonito, limpo, cheio de dinheiro lá circulando, não, gente, como é que pode, né? Tanto mal naquele lugar. É porque as pessoas, tadinhos, eles se enganam às vezes. Meu amigo, não se iluda. Se tem um lugar onde o diabo tem influência, onde Satanás, seus demônios e toda a força das trevas tem influência, é nos lugares que governam o mundo, né? São lugares onde homens decidem sobre o destino das pessoas. Nós temos na Bíblia vários exemplos de profetas profetizando contra reis, contra líderes corruptos e usados por Satanás. Temos em Ezequiel uma profecia contra o rei de Tiro. E há um paralelo, inclusive, que muitos teólogos entendem, que é uma profecia equiparada a uma mensagem de juízo contra o próprio diabo. E quantos homens poderosos não estão aí cheios de influência maligna e demoníaca, porque corrompem o coração das pessoas, desviam o dinheiro que era para salvar vidas para os seus próprios interesses, o poder que eles têm é de mandar, desmandar e destruir a existência de pessoas, mas eles estão bem vestidos, eles estão andando em carros bonitos, eles aprenderam a falar bem, eles são pessoas que estão acima de qualquer suspeita. E é assim que o diabo vai trabalhando na nossa vida. Ele coloca coisas que estão acima de qualquer suspeita, né? Às vezes nós temos práticas e hábitos do Egito, mas que elas estão bem disfarçadas, bem camufladas. A gente fala, não, mas isso é só humanismo. Eu só estou sendo humanista nessa causa. E aí você começa a abraçar ideias que vêm diretamente do Egito. Então, quando o diabo aqui vem, né, perseguir o povo, desculpa, quando o faraó vem perseguir o povo, para ele está muito claro que é um desespero muito grande, né? Faraó, os seus carros, lembrando que naquela época era muito difícil ter uma carruagem, eram tecnologias muito sofisticadas e caras, então aumentava muito o poder de guerra, porque além de você estar rápido no carro, as carruagens com seus cavalos, você poderia colocar arqueiros, e os arqueiros se aproximavam mais rápido e ainda lançavam flechas ao ar, e todo um exército era dizimado por essa tecnologia. E o povo pensou, agora já era, não tem mais solução para a gente, né? Está vindo o faraó, está vindo as carruagens, está vindo um monte de cavaleiro, a infantaria, e não foi por falta de sepulcro, Moisés? O tanto de pirâmide, o tanto de cova que tem, não é só cova, os caras têm mausoléu maior do que uma cidade, tem pirâmide, foi falta de lugar para enterrar. Eu acho que uma nação antiga que mais tinha espaço para enterrar gente e gostava de enterrar gente era os egípcios, porque ele ainda, além de enterrar, ele passava um tempão, né? Embalsamando, mumificando, gostar de morto demais, né? De fazer todo ainda preparar toda uma passagem. E aí, quando o medo do povo bate na pele, quem eles acusam? Moisés. Fala, foi você. Você é um louco, eu resolvi te seguir, né? É igual o dia que você começa a evangelizar uma pessoa, aí a vida dela começa a dar certo. Ela arruma um trabalho, sei lá, um relacionamento, ou então ela começa a ter mais paciência, tranquilidade, aí vira um ano, começa a vir um monte de luta. Ela, foi o dia que eu fui para a sua igreja, esse negócio de ser crente. Mas fala, então, é que você estava na rota fugindo, agora o farol está te pegando, está te buscando. Fala, não faz sentido, não faz. Vamos ler lá em 1 Coríntios 10. Irmãos, eu acho que a gente não consegue terminar hoje. Eu estou num terço do esboço. E nós começamos 15 para as 10, então eu não quero entregar muito tarde, que nós temos ceia hoje. Mas lá em 1 Coríntios 10, Paulo, ele fala para as pessoas exatamente isso, né? Fala, pessoal, quando vocês lerem a história do Êxodo, não é uma história em quadrinhos, não é uma novelinha para você assistir, para você ler e ficar
Que coisa linda, ou maravilha. Ou assistir O Príncipe do Egito, né, o filme. Fala, rapaz, eu fiquei tão emocionado quando eu assisto isso. É a tua história, é você é o povo que está correndo, que vai passar no mar, é você, é sobre você. Se liga que é a tua vida. E se você vacilar, você vai fazer igual um monte dele lá fizeram. E aí Paulo fala, olha aqui, 1 Coríntios 10 diz assim, ó, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Olha só, que legal. Todos estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Grava essa palavra, todos. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Sabe o que isso significa, pessoal? Que o batismo, dentro da nossa tradição cristã, ele tem uma simbologia muito forte. Não tenha medo dessa palavra simbologia, até porque uma das poucas maneiras eficientes que nós conseguimos compreender a mensagem sobrenatural de Deus é por meio de símbolos. Né? O que é a cruz? É um pau pregado no outro pau, madeira só. Né? Mas graças ao conteúdo simbólico disso, nós conseguimos entender camadas muito mais profundas de uma verdade que está para além do nosso tempo, do nosso espaço, da nossa capacidade de explicar as coisas. Porque a cruz liga céu e terra, a cruz reconcilia Deus e homens, a cruz leva a vida do carpinteiro, como vocês gostam de falar, mas do construtor Jesus, que é pregado ali, mas a ressurreição de Jesus deixa a cruz vazia. E quando a gente fala do batismo como símbolo, é porque nós podemos ser batizados na nuvem, podemos ser batizados no mar, mas nós podemos, mesmo assim, continuar presos ao Egito. Nós podemos descer as águas e, mesmo assim, a nossa mente, a nossa consciência, continuar voltando recorrentemente para a escravidão do Egito. Então, o símbolo do batismo, e aí a nossa tradição protestante vê mais ainda como um símbolo, é um sinal de que você decidiu caminhar com um povo. Pessoal, isso é muito sério. Tem gente que acha, eu tenho medo de onde isso vai parar, né? Que é normal duas pessoas conversam, não, vamos ali, eu estou falando duas para ser generoso, vamos ali que eu vou te batizar, e pega um avião, viaja, vai lá para o Rio Jordão e batiza o outro, e cada um vai para o seu canto, e olha que maravilha, batizamos na água do Rio Jordão, onde João Batista estava, onde Josué. Não é sobre isso o batismo. Você batiza uma pessoa, ou você é batizado para você pertencer a um povo, para você pertencer a um corpo. O batismo é como você pegar ali, ó, uma pitada de sal. Nós não somos sal? Aí você mistura, cadê o sal na água? Acabou. Né? Aí pega mais uma pitada, cadê o sal na água? Acabou. Uma hora vai cristalizar e vai ficar no fundo, né? Porque começa a ter o processo de saturação. Mas batismo é misturar, entendeu? Todo mundo foi batizado pela nuvem. Fala, não, mas eu vou para a igreja, eu gosto de ver em casa o culto. Não, porque eu fui batizado no Jordão e meu culto é eu e Deus. E tudo isso é paganismo, gente. São outras religiões, é outra coisa. Batismo é para misturar. Nós somos batizados na nossa família, sabia? Você nasce, você ainda não é parte daquela família. Aí você começa a ir para as primeiras festinhas. Todo mundo falando alto, todo mundo jogando comida pelo chão. Aí você, opa, é assim. Aí na outra festinha está você, falando alto, jogando comida pelo chão. Tem família que é mais organizada, né? Cada um leva a sua comida, só que aí cada um come sua comida. Cada família tem o seu batismo. Já não tem essa expressão que quando você entra num grupo, né, de amigos, na faculdade, em algum lugar, não, agora você vai ser iniciado, vai ser batizado. Esse é o poder do batismo, de nos colocar dentro de uma coisa maior do que nós. Tanto que a Bíblia diz que nós somos batizados no corpo de Cristo. E o batismo, que essa palavra originalmente quer dizer a imersão, é basicamente isso, né? Você imerge, você entra ali. Quando você sobe, não é mais você sozinho, você é uma nova criatura, em Cristo sim, mas misturado com um monte de gente que fez esse processo também, e está todo mundo no corpo de Cristo. Então, quando um crente pensa que ele pode ir lá no Jordão, e pior, né? Eu acho que com esse universo de coach, de desenvolvimento pessoal, e de que eu e Deus resolve, vai ter gente indo sozinho se batizar, se já não tiver acontecido. Né? Sou eu me batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É possível. Nem Jesus, que tinha todo o direito de fazer isso, se autobatizou. Falar algo, mas então duas pessoas não podem se batizar? Não foi isso que eu falei, né?
Eu falei que 2 pessoas que vão lá, se batizam e somem, um da vida do outro, não tem irmão, não tem comunidade, não tem igreja, não tem deserto, não tem mar, não tem nada. Só tem o código. Pegou o código? Né? A pessoa só quer o código da salvação. Ela não quer o caminho da salvação. E Paulo diz assim, ó, todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. É símbolo, gente. É forte, né? Você imaginar que uma rocha dava água para que o povo bebesse. Que uma nuvem protegia eles do sol escaldante. E a gente, durante esse período de deserto aqui no DF, tivesse uma nuvem seguindo os crentes, hein, pessoal? Ia ser maravilhoso. Se os crentes pudessem falar, Senhor, como fizeste com o teu povo no deserto, manda a nuvem que eu não estou aguentando mais esse sol. Hoje mandou, né? Hoje amanheceu meio nubladinho. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. É difícil, né? Eu não gosto de ler essas partes, porque eu sou um cara que fui batizado pela cultura. E o batismo da cultura do nosso tempo, né, que é um batismo humanista, um batismo solidário, um batismo inclusivista, a gente quer que todo mundo chegue junto, todo mundo faça junto, todo mundo seja salvo junto, mas as pessoas não querem, pessoal. A gente tem que respeitar, as pessoas não querem. E sendo bem franco e bem sincero, o Egito não é pouca coisa, não. O Egito tem seus méritos. O Egito seduz, ele atrai. A escravidão tem o seu lado bom, porque você não precisa de decidir nada, você não precisa de fazer esforço, já está tudo posto, só precisa de deixar mandar aí na sua vida. E geralmente o Egito oferece coisas que seu coração já quer. Como eu falei aqui do coração de Faraó, que só ficou duro porque já era duro. Porque Deus se revelou para o cara, ele podia falar assim, ó, eu não temo a Deus como o Senhor, mas por medo de morrer, pelo menos por isso, eu vou parar com essa brincadeira, vou dar meia volta e vou para trás. Mas não aconteceu isso. Então é normal que o juízo de Deus aconteça no mesmo processo que o batismo vai acontecendo. Porque o juízo de Deus não é fogo do céu vir e consumir a vida de uma pessoa. O juízo de Deus é o próprio coração do homem ser entregue aos seus desejos. É o próprio inferno na terra, um homem ou uma mulher que não tem mais o freio de Deus, que não tem mais o limite. Nós aqui, talvez, a gente conversava hoje de manhã sobre o prédio antigo, né, que o dono vai pegar chaves e tal. Eu falei, cara, eu confiaria, né, aqui na igreja todo mundo entrega a sua chave, ninguém vai lá arrombar a porta ou usar a chave antiga para roubar coisa do novo inquilino que for para lá. Mas isso é o que mais acontece, né, no mundo que a gente vive. Então, assim, a gente vai entregar as chaves para o dono. Mais uma pessoa inteligente mudaria os cadeados, né? Porque ela não está no céu, né? Não tá... É bom você alugar para uma igreja que os crentes vão tudo devolver a chave e ninguém vai lá arrombar a sua porta. Eu acho, né? Porque aqui diz que a maioria caiu pelo deserto, ainda vai ter um ou outro que vai ficar aí pelo deserto, porque o Egito é forte. A gente espera, mas tem gente que não pode ver um Egito que já está correndo para abraçar. Mas eu tenho uma casa, uma casa em Brasilinha que eu alugava e toda vez que mudava de inquilino, eu mudava os cadeados. Ó. Por quê? Por que será, né? Não, mas tem que dar uma chance para a humanidade. Eu falei, cara, Deus deu uma chance para a humanidade. Jesus dá uma chance todos os dias, mas muita gente não quer, pessoal. E demora, às vezes, a pessoa decidir. O povo que ficou no deserto, não foi porque Deus era um sádico, queria torturar o povo 40 anos. É porque tinha que esperar o batismo surtir efeito na vida de um ou outro. Que tem gente, cara, que mergulhou ali no batismo. Eu vi um vídeo outro dia no YouTube que a menina foi batizada e depois ela volta e nada, e mergulha, e bate o pé. Tem gente que já sai dali do batismo pregando, já no outro dia já está matriculado no seminário, porque quer aprender mais, e já está na rua visitando os órfãos, as viúvas, os alcoolizados. Aí tem gente que batiza e depois de um ano é que volta para o primeiro culto. Aí depois de mais 10 anos é que fala, agora eu acredito que Jesus realmente... eu estou mentindo, pessoal. Eu acho que... E por isso que é lento. Agora, eu que não vou esperar esse povo atrasado, que não sabe ainda, não crê no Êxodo. Para mim, o Êxodo não é um problema. Eu que não vou esperar esse povo que não crê na Trindade, que tem dificuldade de crer na Trindade, que não crê no Filho, no Pai e no Espírito. Não, irmãos, não é assim não. Eu não vou esperar esse povo que não consegue orar. Já pensou se a gente vivesse assim? Não existe batismo numa realidade em que a gente é abandonado, ou abandona uns aos outros. Moisés, ele tomou uma culpa que não era dele. Quando o faraó vem, o povo clama, né? Clama ao Senhor.
E aí eles começam a murmurar, a reclamar. E aí quando Moisés chega a Deus, Deus fala assim para Moisés, uai Moisés, por que clama a mim? Aí ele, mas Senhor, que maldade é essa? Não fui eu. Foi esse povo, porque Moisés creu. Moisés sabia que Deus ia entrar com providência, mas o povo não sabia. Então o povo clama ao Senhor, eu creio que clama ali meio que alguns com fé. Senhor, nós cremos, vem nos ajudar. E outros, pelo amor de Deus, o que vai acontecer? Enfim, eu não quero mais ficar aqui, eu quero voltar para o Egito. Só que Moisés leva a culpa. Vocês conhecem um texto em Oséias 4:6, 4:9, na verdade, que diz assim como é o povo, também será o do sacerdote. É tudo junto e misturado. Meu irmão, você batizou no corpo de Cristo? Não tem mais essa, não. Eu olhei para a igreja e o Senhor falando, né, e vi a Adriana. Mas o resto... Não, olha para todo mundo, cara. E quando você anda sozinho, achando que o seu destaque no meio do corpo é um destaque diante de Deus, você está equivocado. Porque Deus olhou para o povo clamando, desesperado, com medo, e, uai, Moisés, por que você está clamando a mim? Moisés não clamou, Moisés não teve medo, não teve dúvida. E ele falou assim, diga ao povo que marche, que essa batalha é minha. E sabe quando Deus olha para um povo? Deus olha para Faraó também da mesma forma. No versículo, vamos ver aqui, no capítulo 14, no versículo... Vamos ver aqui. Versículo 15. Não, versículo 15 não, pessoal, é um pouco antes. Quando Deus fala que os egípcios saberiam que ele era Deus por causa que o coração dos egípcios seria endurecido. Porque o Senhor endurece o coração do faraó, e aí nós vemos que é o coração do faraó. Mas há um momento no texto, aqui, versículo 17, eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e eu serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército. Ou seja, não se trata apenas do coração do faraó. O povo não estava pagando porque faraó era ruim. O povo estava tão ruim quanto o seu sacerdote, quanto o seu líder, porque o povo teve a oportunidade, e aí é onde nós nos enganamos como ocidentais, pós-modernos, humanistas, iluministas, de que as pessoas querem sempre o bem. Cara, é muito difícil falar isso, né? Porque a nossa mente já está tão moldada pela cultura que é quase que uma verdade absoluta, de que todo mundo que quer fazer o bem é capaz de fazê-lo, ou que as pessoas só não fazem o bem por causa que o ambiente impede, que nós não acreditamos nessa dimensão da consciência, eu tenho falado isso nos últimos dias, e do coração, como uma dimensão muito poderosa na vida de um ser humano. Porém, não é suficiente a mente, a consciência, o coração, porque quem fez o povo passar o mar, quem fez o povo perseverar, quem fez o povo ser batizado na nuvem e no mar, foi o próprio Deus. A diferença é essa, que você percebeu que é possível viver diferente. Você fala, cara, eu não quero tomar esse caminho, essa escolha, essa decisão, essa rota mais trilhada, essa mais percorrida. Eu quero ir pela outra rota, a rota que o Senhor está me propondo, mas eu não consigo. Hugo, eu não consigo. E o que eu faço é clamar desesperadamente por Deus, como o povo clamou aqui, né? E muitas vezes o que Deus diz fala assim, só espera, só confia. Espera que eu vou te batizar em mais essa provação. Jesus fala também sobre isso, né? Fala para os seus discípulos, vocês também serão batizados no batismo que eu serei batizado, que é o batismo do sofrimento. Vocês viram como a palavra batismo ela é polissêmica, ela é rica. Ela não é só deitar e tomar um banho como é que fala? No tanque, né? Ou receber água na testa, dependendo da sua tradição. O batismo é o símbolo de algo muito mais profundo. E aí, quando o povo do Egito resolve ir com Faraó, eles estão se propondo a experimentar o batismo de sangue de Faraó, o batismo de morte de Faraó. E isso é efetivado quando todos eles são afogados, juntos ou separados no mar? Juntos. O batismo de morte de Faraó começa, e vários foram com Faraó, e Deus endurece o coração, porque o coração estava disposto a se endurecer, e Deus coloca a oportunidade diante do coração, e o coração dura, eu não vou ficar repetindo isso, né? Pode ver a face de Deus, como os fariseus. Viram a face de Deus, a glória do Filho, e disseram que ele era Beelzebul. Não acreditem, irmãos, que algumas pessoas, se elas... é porque eu prego, né? Mas às vezes eu falo de igreja, e a pessoa fala que igreja é um mal, é uma praga no mundo, aí por isso que ela não quer Jesus. Não, não é por isso não, pessoal. Não é por isso não.
Não é porque o Egito é bom. É que o Egito é uma potência. É que o Egito celebra tanto a morte que ele tem sarcófagos gigantescos. É que o Egito, ele trabalha no regime de 8 às 22 horas de exploração, para que ninguém tenha tempo de pensar, de reclamar, de ter empatia, de falar, ó, um escravo ali apanhando. Não, ele que se vire, eu vou fazer meu tijolo bem feito. Mas o Egito também, a mão que bate, vem a outra e dá o pepino, dá a cebola, né? E o Egito não tem regra, não. Fora do horário de escravidão, você pode fazer o que você quiser com a sua vida. Pode adorar o Deus que você quiser, a divindade que quiser, com o ritual que você quiser. Seu corpo é seu. Lá no Egito, você ainda tem outros. Você pode espancar pessoas lá, porque tem um versículo em Apocalipse, se não me engano, 22, que diz assim, né, que caiu aquele grande dia do juízo, cairá a grande Babilônia, né, que negociava carruagens de ouro e prata, incenso, mirra e almas de seres humanos. Eu li isso, acho que eu tinha uns 14 anos. Cara, eu fiquei apavorado com isso. Eu falei, meu Deus, como assim almas de seres humanos? Caraca, véio. Vida de seres humanos. E a Babilônia também é um símbolo. E o Egito e a Babilônia, eles são o significante desse símbolo, né? Do mundo que vive por sua própria regra e lei de morte, destruição de vidas humanas, onde as pessoas não têm mais liberdade, não têm mais poder de escolha, não têm mais desejo de serem batizadas nesse corpo, né? De fazerem parte de um povo, porque a tragédia é tão grande, a dor é tão grande que cada um quer individualmente achar o seu escape, nem que seja destruindo outras vidas. E às vezes a pessoa nunca pensou em destruir outras vidas, mas a lógica da Babilônia e do Egito, ela precisa que as pessoas destruam umas às outras e que se preste um falso culto e reverência embalsamando, né? Não, mas vamos fazer aqui uma múmia. Vamos aqui guardar essa pessoa num sarcófago, numa pirâmide. Nós transformamos as pessoas, dentro da lógica do Egito, que deveriam estar vivas ao nosso lado, caminhando, mesmo que no deserto, em múmias. Porque é bom, né? A múmia, na verdade, ela era mais venerada que a pessoa viva, né? Ela era enterrada com um monte de coisa boa. Se tivesse carro, ia ser com carro, com relógio, com Rolex, com tudo que ela tem de joia. Eu acho que tem uns crentes hoje que queriam morrer igual múmia, né? Que não vou deixar nada para ninguém. Aí vai com Armani, com Rolex. E aí a gente faz as pessoas, né, quando a gente pensa na lógica do Egito, ou pela lógica do Egito, em múmias enquanto estão vivas, porque a gente fala bem, a gente diz que são pessoas queridas e especiais, que merecem valor e reconhecimento, mas na nossa ação, nós vivemos como se fossem mortos, né? Porque qual a grande diferença do povo de Deus, o povo hebreu ali que está atravessando o mar? É que, queiram eles ou não, eles iam ter que atravessar juntos. O batismo na nuvem é para que ficassem juntos. O batismo no mar é para que ficassem juntos. Ah, mas uns caíram no deserto, mas caíram juntos, né? A Bíblia diz que quando eles pecaram também com bezerro de ouro, eles pecaram juntos. Preste atenção que isso é muito comum. Às vezes nós vemos um irmão, uma irmã, um colega, um amigo, um familiar fazendo uma parada e fala, cara, eu não vou mais ficar tão preocupado com isso. Pô, fulano faz, né? E ele é uma pessoa boa. Aí 2, 3, 4, daqui a pouco tem uma multidão defendendo aquilo lá como regra, né? Não, gente, mas isso daí não... Sei lá, eu conheço uma pá de crente que se fizer uma reunião, enche essa igreja aqui, que fala, não, mas imposto é roubo. Aí o resto é só basta um, né? Imposto é roubo, negócio de pagar imposto. E olha que esse é só um, né, dos nossos pecados aceitáveis. Que nós possamos, eu não concluí, irmãos, mas para mim está concluído, Deus tem certeza que fala com cada um. Que nós entendamos, pessoal, que nosso coração é a porta que Jesus bate. E Jesus diz, aquele que abrir a porta, eu entrarei com ele, e cearei com ele e ele comigo. E essa é a mesma porta que o adversário bate, que o adversário esmurra, que o adversário arromba. E às vezes ele não faz nada disso, às vezes ele só oferece o que nosso coração já quer. E a gente vai pôr a culpa no Moisés, né, no Rodrigo, no Gustavo, na Adriana, pode pôr a culpa em quem você quiser.
O inimigo das nossas almas não precisa, às vezes, de arrombar, ele só precisa de oferecer o que nosso coração quer. E por isso que a gente está aqui tantas vezes, por isso que a gente caminha juntos, porque a gente precisa de ter o nosso coração transformado. Porque do coração é que saem as saídas para a vida. E ele é enganoso e perverso, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Portanto, guarda o teu coração. E esse processo de 40 anos caminhando juntos é para que o coração comece a querer coisas diferentes. Comece a desejar ser um povo, comece a desejar a nova terra prometida e não o Egito, e comece a aceitar a visita de Jesus sem ele nem mesmo precisar de bater, né? A porta esteja escancarada. Por isso que Paulo diz, né? Assim como foi com eles no deserto, 1 Coríntios 10, assim é conosco, que nós não sejamos como o povo no deserto, que caiu porque não confiou e não creu. Amém? Senhor, nós oramos a Ti, pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade, Teu renovo. Nós sabemos que temos o privilégio de sermos Teu povo. Fomos batizados no corpo de Cristo, fomos inseridos no reino de Deus. Nós fomos batizados para podermos viver uma nova realidade, para podermos estar misturados juntos com o Teu Espírito Santo sendo a nossa cola, a nossa liga, que forma, Senhor, conexões impensáveis, que nós venhamos nos alegrar por isso, venhamos dar frutos dignos de um corpo de Cristo, que nós possamos amar e cuidar uns dos outros, que o Senhor possa nos dar saúde, fé, perseverança no deserto que estamos trilhados, Senhor, que nós possamos perseverar nessa caminhada tão difícil, mas que é tão alegre, tão prazerosa, que quando nossos olhos se voltarem para o Egito, quando nossos pés se voltarem para o Egito, que o Senhor nos socorra prontamente, que o Senhor limpe nossas mentes, que o Senhor transforme os nossos desejos, os nossos interesses, que o Senhor limpe o nosso coração. Nós dependemos totalmente de Ti, nós sabemos que és o Teu Espírito que toca a nossa consciência, que toca o nosso coração para fazermos rotas diferentes. Mas nós não temos muitas vezes força. Nos dá a força necessária e continua, Senhor, a cada passo nessas novas rotas, nos guiando, nos levando para caminhos de vida, para caminhos de salvação, para caminhos de alegria na Tua presença. Em nome de Jesus, que nós pedimos nessa manhã. Amém.